Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É bom estar neste lugar, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Queremos reforçar ao que acabou de ser dito aos nossos visitantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. Sinta-se à vontade neste lugar. Pode adorar esse Deus criativo do teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Dando continuidade à nossa reflexão, nossa exposição aí do livro de Atos, nós iniciaremos essa noite capítulo 10, e dessa feita estaremos lendo os versículos 1 ao 8, Atos, capítulo 10, versículos 1 ao 8. Para aqueles que ainda não encontraram, Atos, capítulo 10, e nós iremos ler os 8 primeiros versículos. Os 8 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, aproximadamente às 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Feche seus olhos, por gentileza, e vamos falar com Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, a honra e a glória pertence a Ti, Senhor, e nós estamos neste lugar para Te adorar, para Te bendizer, e o fazemos com gratidão, porque temos plena consciência de que isto só nos é possível porque Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Somente por causa do sacrifício é que nós podemos entrar no Santo do Santo e prestar culto, adoração, gozando da plena comunhão com o Senhor, pelo vivo e novo caminho, como diz a Tua palavra, pelo sacrifício de Cristo. Te louvamos por cada canção que já foi entoada aqui. Te louvamos porque o Senhor tem recebido a adoração da Tua igreja, e tudo que cantamos, que falamos, é para Ti, somente para Ti, para o louvor do Teu santo nome. E agora, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que possa nos confrontar com a mesma, meu Deus. Senhor, possa trazer edificação aos nossos corações, e em tudo o Teu nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos encarecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Meus irmãos, compreender a essa altura, o capítulo 10 de Atos está numa posição que requer muita atenção e é de suma importância para a igreja, hoje principalmente. A compreensão deste capítulo é muito importante para a igreja e nós precisamos entender o propósito de Deus, ver como Deus está conduzindo a sua igreja dentro do livro de Atos. E o tema dessa exposição é justamente aquilo que nós vemos no livro, é a igreja que é conduzida, que é guiada, que é movida pelo Espírito Santo, e nós percebemos justamente Deus fazendo isso com sua igreja. E nós temos aí, após a ascensão de Jesus, aquilo que ele mesmo disse, que o Espírito Santo seria derramado sobre eles, e se cumpririam neles aquilo que os profetas já haviam dito. Mas sobretudo Jesus falou aos discípulos e falou à igreja que não somente um cumprimento do que os profetas disseram acerca do derramamento do Espírito, mas sobretudo o propósito para o qual o Espírito seria derramado e como o Espírito Santo iria conduzir a igreja. E Jesus disse que quando isso acontecesse, eles deveriam permanecer em Jerusalém até que aquela profecia se cumprisse na igreja, e a partir dali eles seriam testemunhas, e o testemunho da igreja era o testemunho do Cristo glorificado. E a gente vê justamente que eles seriam testemunhas simultaneamente em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, eles seriam testemunha partindo de Israel até as nações pagãs, aos gentios, e esse evangelho, esse testemunho deveria ser pregado. Nós temos visto até aqui que o Senhor tem feito isso. O evangelho no capítulo 8 começa a sair de Jerusalém, vai a Samaria, depois vai se distanciando a lugares mais distantes, e a partir do capítulo 13 principalmente, nós teremos aí Paulo nas viagens missionárias alcançando os lugares mais longínquos com o evangelho. Nós precisamos também entender uma coisa, e este capítulo 10 vai nos dar essa compreensão acerca do evangelho, da missão da igreja, é que Jesus, ainda em Mateus, Jesus fala uma coisa interessante com Pedro, diante da confissão de Pedro. Os irmãos lembram do capítulo 16 de Mateus, e a confissão de Pedro: tu és o Cristo, e a mensagem, tu és o Cristo, ungido de Deus, o enviado de Deus, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Essa foi a confissão de Pedro, e é justamente aí que se resume o Evangelho. Cristo é Filho de Deus, que foi morto. Essa foi a primeira mensagem de Pedro. Aliás, essa é a mensagem dos apóstolos, da igreja no livro de Atos. O Cristo que foi condenado, o Jesus que foi condenado, que foi rejeitado, que foi morto, Deus o ressuscitou, e tal como ele em vida, em seu ministério, fazia milagres, ele continua fazendo através dos apóstolos, através da igreja, e isso é o testemunho de que Jesus ressuscitou, continua vivo e operando milagres e maravilhas. E no capítulo 16 de Mateus, Jesus, diante da confissão de Pedro, fala algo interessante entre aquele trocadilho de pedra. Ele diz que, ele fala uma coisa interessante ali, e a gente tem um entendimento do que é aquilo que Jesus fala aqui no livro de Atos. Ele diz: olha, e dar-te-ei as chaves do reino, ou a chave dos céus, e tudo que tu ligares no céu, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E a gente entende que a chave do reino, a chave do céu é o Evangelho. O
que Jesus está dizendo a Pedro, está dizendo à igreja, é que somente pelo Evangelho é possível o homem entrar no reino dos céus. Somente pela pregação do verdadeiro Evangelho, somente pelo testemunho do verdadeiro Evangelho, e o Evangelho verdadeiro consiste em Cristo como Filho de Deus, que foi morto, ressuscitou, está vivo e em breve voltará para buscar a sua igreja. E se para entrar no reino é necessário nascer de novo, se para entrar no reino é necessário, na verdade, ter um novo nascimento, se para entrar no reino é necessário regeneração, se para entrar no reino é preciso ter nascido de novo em Cristo Jesus, nós entendemos que a chave do reino, a chave que Jesus deu a Pedro, deu à igreja, é a chave do Evangelho. E aí nós temos o livro de Atos, por exemplo. Pedro, no capítulo 2, no seu sermão, ele usa essa chave, a chave do Evangelho, e a mensagem dele ali: olha, irmãos, varões, vocês entregaram e condenaram à morte a Jesus e rejeitaram a Jesus, e vocês por mão de homens cruéis mataram Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou e fez dele o Cristo, fez dele Senhor. E essa é a mensagem, o testemunho que os apóstolos estão pregando, essa é a mensagem da igreja. Então, se o Evangelho é a chave de entrada ao reino, Pedro então usa essa chave ali em Atos 2 para abrir a porta da graça, ou a porta do céu, ou a porta do reino, para que os judeus entrassem. Depois nós temos aí Pedro, Filipe vai pregar aos samaritanos, e vários samaritanos fora ali de Jerusalém se convertem, e logo Pedro é enviado para lá. E Pedro então prega esse evangelho do reino, e Pedro está usando essa chave para abrir a porta do reino para os samaritanos. E aqui no capítulo 10, quando Pedro é chamado pelo Senhor, por meio dos mensageiros desse homem, de Cornélio, Pedro vai a essa cidade, vai até a casa de Cornélio, e diz que esse homem era um homem romano, era um cidadão romano, era um homem que tinha uma religiosidade muito próxima daquilo que era o judaísmo, um homem temente a Deus. E Pedro vai lá e usa justamente essa chave agora para abrir a porta não somente aos judeus, não somente aos samaritanos ali na Palestina, mas agora também aos gentios. E Deus está mostrando para os israelitas, mostrando para o povo de Deus, que diferente do que eles acreditam, eles inverteram, eu me refiro aos judeus, inverteram a situação em que eles eram propriedade exclusiva de Deus. Deus sempre disse isso, mas eles entendiam que Deus era a propriedade de Israel, que Deus era o Deus de Israel e não Deus do universo, e assim, consequentemente, o Deus de todas as nações, de todas as gentes, de todos os povos. E quando Pedro é enviado a Cesareia para a casa de Cornélio, Deus está usando Pedro para dizer: olha, o único meio do homem ser salvo é pela chave, a única chave que dá acesso ao reino é o Evangelho de Cristo Jesus. E eu mandei pregar, não foi somente em Israel, eu mandei pregar a todas as nações. E ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse texto é maravilhoso e a compreensão dele é maravilhosa. E o povo judeu está equivocado e achando que
Deus é propriedade deles. E é interessante, irmãos, que o lugar onde Pedro está, cidade de Jope, de acordo com os estudiosos, é justamente o lugar onde estava Nínive, lá de Jonas. E é interessante que Deus manda Jonas e a Nínive pregar esse proto-evangelho, levar as boas novas para que o povo se arrependesse. Jonas se recusa e Deus dá um jeito, Deus age soberanamente para que Jonas fosse àquela cidade e pregasse. Agora Deus está movendo-se novamente, dando uma visão a Pedro, para que Pedro venha e parta para um povo gentil, para dizer que ele também é Deus dos gentios e não somente dos judeus. E por que esse texto é importante? Por exemplo, entender o capítulo 10 de Atos, a gente vai ter uma compreensão, por exemplo, de Efésios. Se a gente entender bem o capítulo 10 de Atos, vai nos fazer entender, por exemplo, Efésios capítulo 2, se os irmãos quiserem abrir aí, Efésios capítulo 2, os versículos 13 a 16, eu vou ler apenas o 15 a 16, diz assim: o apóstolo Paulo falando, ele diz: olha, na sua carne, Jesus na sua carne, ou na sua morte, no seu sofrimento, Jesus na cruz, desfez a inimizade. Eu estou no versículo 15 do capítulo 2 de Efésios. Jesus na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. O que Paulo está dizendo é justamente isso. Olha, que Jesus na cruz do Calvário, o Evangelho vai tirar toda a inimizade, toda a separação, e para Deus não existe, e Paulo vai dizer, diante de Deus e para o Evangelho não existe bárbaro, cita, não existe judeu, não existe nenhuma separação, porque na cruz do Calvário e a mensagem do Evangelho une todos os povos em um só. Existe o novo Israel. O novo Israel é a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, e não existe raça, existe apenas um povo que é chamado por Deus pelo Evangelho da reconciliação. Tendo entendido esta teologia bíblica do capítulo 10 de Atos, vamos pensar um pouco na história de Cornélio. Quem é esse Cornélio? A quem Pedro está indo pregar o Evangelho? A quem Pedro está indo levar a chave do reino para que entrasse e fizesse parte deste reino? E nós iremos aprender primeiramente com a história de Cornélio, que religiosidade, por mais profunda e sincera que seja, não basta, não é suficiente. Religiosidade, por mais profunda e mais sincera que seja, não é suficiente, não basta. Esse homem é um homem, um centurião. Para quem não sabe, os irmãos, eu tenho certeza que todos sabem disso, mas só relembrando, o centurião era o chefe de 100 soldados. Ele fazia parte de uma corte chamada italiana, e cada corte tinha que ter
10 centúrias. Cada centúria tinha 100 soldados. Cada corte tinha 10 centúrias. Logo, uma corte, ele fazia parte de uma corte que tinha 10 centúrias, ou seja, 1000 soldados. E ele era um profissional, ele era um funcionário romano, da corte romana. Ele era o alto funcionário romano. Ele era esse funcionário. E uma outra coisa que Lucas nos informa, que ele era piedoso, devoto, religioso, alguém que era apegado a Deus. Esse homem era um homem que a vida espiritual tinha valor para ele. Era alguém que levava a vida espiritual a sério. Era um homem temente a Deus. Eu estou apenas relacionando o que o próprio Lucas escreve, e depois o próprio Pedro, quando prega esse homem, é questionado. Ao voltar para Jerusalém, é questionado, e ele vai falar de novo, e ele vai novamente referendar o testemunho desse homem. Esse homem era um homem temente a Deus, era um homem que era respeitado. Os próprios empregados dele, quando chega até Pedro, fala: olha, um anjo santo apareceu a Cornélio, nosso patrão, e ele é um homem temente a Deus, piedoso, e ele tem testemunho, é respeitado em toda a nação judaica. Então era um homem que de fato temente a Deus. E na Bíblia, quando se usa este termo, desde o Velho Testamento, temente a Deus, está dizendo, está falando, está apontando para o caráter dessa pessoa. E Lucas faz questão de dizer que esse homem é um homem piedoso, e a piedade dele, o se apegar a ele, Lucas vai descrever o que é essa vida piedosa. É uma pessoa temente a Deus, que tem caráter, que é um excelente e honesto funcionário. É um homem que tem caráter, que tem dignidade, e esse termo usado, temente a Deus, aponta para algo maravilhoso, porque alguém temente a Deus e piedoso era alguém que se afastava do mal, procurava evitar o mal, de fazer o que era errado, procurava afastar-se de situações que desagradavam a Deus, procuravam até mesmo, e quando a gente olha, por exemplo, nos Salmos, uma pessoa temente a Deus implicava não somente em não concordar com a injustiça, não somente não concordar com aquilo que era errado, mas alguém que se afastava dessas coisas, procurava de todas as formas evitar praticar essas coisas, e até mesmo se afastavam de pessoas que não agradavam a Deus. Então esse homem de fato é um homem temente a Deus. E esse homem que evita situações que desagradam a Deus. É um homem também de família. Hoje esquentou aqui, viu? Não sei se vocês estão com calor. Eu estou. E a gente não pode ligar o ar. Mas eu já estou quase ligando, viu? Quase obedecendo isso. Não vou desobedecer, não. É um homem de família, porque e eu faço questão de dar todas as informações, e não é por acaso que Lucas vai dando todas as informações, porque Lucas está tentando apontar para a importância do Evangelho. E Lucas está dizendo justamente que apenas ser religioso não basta, apenas ter boas intenções não basta, que não
ele também temia a Deus. Lucas chama até atenção para o fato de que ele, como patrão e como chefe de uma turma de soldados, ele, quando manda 3 pessoas para ir até Pedro, ele escolhe 2 empregados, e até o soldado daquele homem era um soldado. Os irmãos leram aí? Era um soldado que era um soldado que de fato tinha esse temor de Deus, que era piedoso, diz o versículo. E ele chamando 2 seus empregados para ir levar a mensagem a Pedro, 2 dos seus empregados e um soldado que era piedoso. Esse homem era um homem de família, um homem que tinha caráter, e isso é demonstrado de que ele não somente é piedoso, mas o seu exemplo de caráter, o seu exemplo de piedade, o seu exemplo, ele não somente é alguém que diz, faz isso, faz aquilo, mas ele demonstra, tem um relacionamento claro e o testemunho da sociedade que a sua família segue o seu exemplo, e até os seus empregados e os seus soldados seguem o exemplo desse homem. E aí a gente tem que aprender algo com isso aqui, com essa afirmação. É que esse homem tem todas as características de um crente. Esse homem, se a gente for olhar e fizer aí uma aplicação aos nossos dias, é um tipo de pessoas que parece que é mais crente do que certos crentes. Parece que é mais crente do que certos crentes. É uma pessoa que é extremamente religiosa. E o termo piedoso aqui é alguém que é apegado a Deus. Esse homem é um homem de caráter. Esse homem é um homem temente a Deus. Esse homem é um homem caridoso, um homem que é generoso, e o texto Lucas faz questão de dizer 2 coisas acerca dele aqui: que ele é caridoso, que ele é generoso, e ele não dava esmolas a quem necessariamente, apenas a quem pedia ou a quem necessitava. Ele era bondoso com todo o povo. Era aquele tipo de crente que qualquer pessoa que chegasse até ele não saía de mãos abanando. Era uma pessoa generosa. E outra coisa também é que ele era um homem de oração. Ele não apenas orava esporadicamente, mas Lucas escreve aqui dizendo que de contínuo, era algo que era contínuo. Ele orava em contínuo, ele tinha uma vida regular de oração. E esse homem tem tudo para dizer, é um crente, é um salvo, mas religiosidade é bem colocada aqui para Lucas, que não basta. Com todas essas características, apesar de todas essas características, ele precisava do Evangelho. Não há salvação sem a pregação do Evangelho. E a gente precisa aplicar aqui. Apesar de todos os atributos favoráveis que este homem tinha, que Cornélio tinha, ele não era salvo, porque ele ainda não tinha ouvido falar do Evangelho. E o Evangelho é justamente crer em Cristo. Era um homem que tinha todas as características do judaísmo, de um praticante da Torá, de um homem temente a Deus. Mas o que Lucas está dizendo é que, apesar de toda a religiosidade dele, apesar do conhecimento dele da lei de Deus, apesar de ser um homem temente, ele precisava conhecer o Evangelho, ouvir o Evangelho, porque somente pelo Evangelho é que o homem
Paulo fala isso de uma maneira maravilhosa em Romanos. Me ajuda aí a referência, que eu acho que é o 2,16. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe salvação, não existe outro caminho, não existe outro meio do homem ser salvo a não ser pela pregação do Evangelho. Tudo o que somos, e nós precisamos aprender aqui também este princípio. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, por mais bondade que exista, por melhor que sejam as intenções, todas as nossas obras, todas as nossas ações, elas levam a sombra e o princípio da queda. Então nada que nós fazemos em nós mesmos, por nós mesmos, pode nos salvar. Então o que aprendemos é que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, depende de Jesus Cristo. É o Espírito de Deus que opera em nós pelo Evangelho de Cristo Jesus. E por isso, e justamente por isso, nós precisamos do Evangelho da graça e da graça do Evangelho. E é interessante, irmãos, que eu sou apaixonado pela a maneira como Lucas escreve. Sabe as irmãs que vão me entender melhor, aquelas coxas bonitas de retalho, tem até umas muito bonitas feitas de fuxico, né? Não é, Sônia? Então vai aqueles retalhinhos, às vezes coloridos até, e vai costurando, e vai emendando, retalho aqui, retalho ali, e daqui a pouco, quando termina, dá uma peça bonita, uma peça única, estou parecendo o Vrá aqui, né? Mas não é não, viu, gente? Uma peça única que é bonita, mas a gente não tem como observar os detalhes das costuras de cada retalho, os detalhes de cada pedaço que foi juntando e confeccionou aquela peça bonita. E Lucas faz justamente isto, conta a história da igreja aqui nesse livro de Atos, conta a história da redenção, justamente pegando essas pequenas histórias, várias histórias, e ele vai contando, e uma história aponta para a outra, e vai costurando, e mostra, sobretudo, o propósito de Deus e a condução de Deus na história. E aí a gente tem, por exemplo, que história bonita, nós vemos, por exemplo, no capítulo 9, desde o capítulo 7, aliás, nós começamos a ver Lucas falando que Saulo observava a morte de Estevão e consentia, de que aqueles que mataram a Estevão pegaram as vestes, a capa de Estevão, jogaram nos pés do apóstolo Paulo, ou de Saulo na época. Depois a gente tem aí no capítulo 9, sobretudo, esse homem que Lucas narra com um ódio tremendo dos cristãos, dos discípulos, e quer não somente assistir à morte dos cristãos, como ele fez com Estevão. Isso lhe agradou muito. Lucas faz questão de registrar isso, e ele então pega agora a autorização e com muito afinco, com muito ódio, com muita raiva, com muita vontade, vai perseguir, vai caçar esses cristãos. Um homem que consente na morte, um homem sanguinário, um homem que de fato é muito violento, e Jesus vai ao encontro desse homem e salva por esse evangelho. Esse mesmo evangelho
capivara. O termo policial que eu tentei lembrar mais do que tudo, e José me atrapalhou, nem me lembrou não. A capivara dele era muito grande, a ficha criminal dele era muito suja, enorme. E Jesus vai lá e olha para esse homem que todos condenavam, que todos olhavam e não tem jeito, esse homem que tem atitudes tão cruéis, e esse evangelho abre as portas para o reino, ou do reino de Deus para aquele homem, e essa mesma chave, esse mesmo evangelho, Jesus vai e salva um homem generoso, um homem que parecia que era crente, mas ainda não era salvo. Então o evangelho é para todos. Amém. Nós precisamos do evangelho. Nós precisamos do evangelho. E é isto que Lucas está mostrando com a história de Cornélio. Não somente que o evangelho salva judeus, mas também o evangelho é para os gentios, é para todos os povos. Que este Deus é o Deus do universo, e Ele veio na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo foi enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a outra coisa que nós aprendemos na segunda parte desse texto é: se nós necessitamos do evangelho, se apenas ter boas intenções e boas ações não são suficientes, embora agradem a Deus. E Lucas chama atenção que, para a mensagem do anjo, que se repete não somente na visão de Cornélio, mas quando ele conta aos seus empregados, os enviando até Pedro, os empregados chegam e contam de novo a visão de Cornélio, e diz assim: e Deus se agradou das tuas esmolas e das tuas orações. Então Deus se agrada sim das boas obras, das boas ações, das boas atitudes, da nossa vida religiosa, do nosso apego com Ele, do nosso temor a Ele. Deus se alegra, Deus se agrada, mas isso não é suficiente. Eu tenho e eu preciso do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é, de acordo com os versículos 5 a 6, o Evangelho é imprescindivelmente necessário. Versículos 5 a 16 nos diz assim, 5 a 6, desculpa. Agora Deus falando com ele através do anjo: agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Pedro, que tem por sobrenome Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E o anjo se retirou, e aí o versículos 7 a 9 vai falar justamente que Cornélio, logo imediatamente à saída do anjo, o anjo se retira, ele para de ter a visão, para de ter aquela conversa com o anjo, e ele imediatamente envia pessoas ali para que Pedro seja chamado. E é interessante que Pedro, enviado ali, os empregados falam assim, quando chega até Pedro: olha, Cornélio teve essa visão e ele mandou chamar você aqui porque ele precisa ouvir o que você tem para falar para ele. Quando Pedro chega lá, isso já está mais à frente, e nós iremos falar no domingo pela manhã, no próximo domingo pela manhã. Quando Pedro chega lá, Cornélio reconta de novo a sua experiência, e Cornélio fala assim: olha, e eu mandei te chamar, e é bom que tu estejas aqui, foi muito bom tu teres vindo, porque Deus me falou que eu devo ouvir tudo o que
disser. Eu estou pronto, eu estou atento para ouvir, em outras palavras, a mensagem do Evangelho. E isso Lucas está dizendo justamente que o Evangelho é imprescindivelmente necessário. A gente tem visto até aqui justamente isso no livro de Atos: milagres, prodígios, maravilhas. Hoje nós vimos pela manhã, no final do capítulo 9, justamente pela primeira vez, os apóstolos operando o milagre de ressurreição. Mas eles pegavam os milagres, pegavam os sinais, pegavam os prodígios, e que serviam apenas para atrair a multidão, mas ninguém saía dali sem ouvir a mensagem do Evangelho e crer em Cristo, crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e isso consistia no verdadeiro Evangelho. Só pelo Evangelho, somente pelo Evangelho, é possível o homem ser salvo. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Se nós pudéssemos parafrasear este versículo, nós poderíamos dizer: a fé ou a salvação, o crer em Jesus, só é possível mediante a ouvir o Evangelho. Somente através da pregação do Evangelho é que o homem pode ser salvo. Por isso o Evangelho é imprescindivelmente necessário. A igreja não pode viver e nem pregar outra mensagem. Nós cremos em todos os prodígios e maravilhas, e nós cremos nos dons espirituais, e nós acreditamos, eu pelo menos acredito assim, que os milagres, os prodígios, os dons espirituais não foi somente para aqueles dias. Eles estendem-se a esses dias, é para a igreja nos dias de hoje. Eu creio que Jesus continua, e aliás eu creio também, como uma igreja primitiva, que os milagres, os prodígios, as maravilhas, os dons espirituais são apenas sinais para atrair as pessoas para ouvir o Evangelho. E nós não podemos fazer isto, e digo isso, os milagres, os prodígios, as coisas sobrenaturais, a nossa mensagem não. A mensagem que a igreja deve pregar é o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus é Filho de Deus, que foi morto pelos meus pecados, ressuscitou e me deu a esperança de vida eterna. E somente por essa mensagem. E a igreja não pode pregar outra coisa, irmãos. De novo, citando o apóstolo Paulo, ele diz: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com mensagem persuasiva de conhecimento humano. Eu fui e preguei, e eu não me propunha pregar outra coisa senão Cristo e este crucificado. Eu não preguei outra coisa para vocês. Eu preguei o Evangelho de Cristo Jesus. E a mensagem da igreja deve ser o Evangelho. A vida da igreja deve ser o Evangelho. E é interessante, irmãos, que Deus poderia olhar, se agradar da vida de Cornélio, como ele se agradou, e ele poderia olhar para as ações de Cornélio e dizer: olha, eu tenho me agradado da tua vida, eu quero dizer que você já entrou no reino. Não. Por que o anjo não falou diretamente a mensagem do Evangelho? É necessário que um apóstolo, é necessário que a igreja, ali representada no apóstolo, viesse e pregasse para aquele homem a mensagem do Evangelho. O Evangelho é necessário. Esse homem, de fato,
só é salvo por causa da mensagem do Evangelho. Não há salvação. Irmãos, não há salvação. Eu quero ser enfático. Não há salvação em lugar nenhum, em igreja nenhuma, em ministério nenhum, no mundo, a não ser pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero que vocês abram sua Bíblia aí. Eu já recebi, mas eu quero ler. Em Romanos, capítulo 1. Não é o 2, não, é o 1. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Dos judeus, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça de princípio até o fim pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Se o Evangelho é a única chave que dá acesso ao homem ao reino dos céus, se o Evangelho é imprescindivelmente necessário, se a igreja não pode pregar outra mensagem além do Evangelho de Cristo Jesus, é necessário, é tão importante quanto saber dessa verdade, é a necessidade que temos de conhecer o Evangelho, que é o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz isso muito bem. Olha, o Evangelho, as boas novas, consiste e é o poder de Deus, e ela é justiça de Deus. Interessante, irmãos, que o apóstolo Pedro chega ali e prega o verdadeiro Evangelho, e nós ouvimos demais na igreja hoje de que o Evangelho é dizer que Deus é amor. Isso é verdade ou mentira? Que Deus é amor? Hã? Mas essa é toda a verdade? O Evangelho consiste somente nessa mensagem de que Deus é amor? E é justamente o Evangelho completo que o apóstolo Pedro prega ali. E se vocês forem lá para o versículo 33, ele vai dizer: olha, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Eu estou parafraseando as palavras de Pedro, mas confira aí no versículo 33 do capítulo 10. E a mensagem é esta. E ele diz, versículo 33 é o próprio Cornélio que fala: acima de buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora nós estamos todos aqui presentes, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. E aí sim, no versículo 42, desça mais um pouquinho. Pedro vai dizer o que é o Evangelho e porque o Evangelho é necessário para a salvação do homem. E ele vai dizer: e ele, Pedro dizendo que Jesus mandou. Pedro já está lá em Jerusalém, sendo questionado por alguns discípulos, porque ele foi e entrou na casa de um gentil, e Pedro está dando as explicações, e ele vai dizer o que é que ele fez. Ele pregou o verdadeiro Evangelho, e ele obedeceu a Cristo. Versículo 42, ele diz assim: e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi
foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. E o que é o evangelho que Pedro está falando? É somente que Deus é amor? Ele está dizendo justamente aqui que o evangelho é não somente o amor, mas também justiça, é também a ira e é também o juízo de Deus. E é justamente isso que diz as Escrituras, que o Espírito Santo é quem convence, e o faz pelo Evangelho de Cristo Jesus, convence o homem do pecado, do que, Sônia? Da justiça e do juízo. O homem, por causa do seu pecado, está em condição de inimizade contra Deus. E por isso que Jesus veio, e esta é a mensagem do Evangelho: o homem está perdido. E juntamente com as boas novas do Evangelho, a primeira notícia que temos é essa: o homem está terrivelmente perdido. Mas Jesus manifestou-se como prova do amor de Deus para conosco, quando nós éramos ainda pecadores. E o seu sacrifício fez justiça por nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. E com Ele e nele nós temos paz com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Deus é amor, mas Ele também é ira contra o pecado. Ele também é juiz contra o pecado. E Ele constituiu Jesus, o ressuscitou e constituiu Jesus como justiça, como juiz de vivos e de mortos. Então, o que nós entendemos aqui, precisamos aplicar isso diante desse texto, é que vida de devoção agrada a Deus. Deus se agrada da sua vida devocional, mas isso não é suficiente. Isso não é tudo. Honestidade, temor são legítimos de alguém que diz que teme a Deus. Uma vida de honestidade, de temor, de se afastar do mal e da aparência do mal, isso são legítimos e agradam a Deus, mas não é suficiente, não basta. Caridade, atender aqueles que necessitam, filantropia, ação social, agrada a Deus e Deus se agrada, e Ele nos chamou para que nós façamos isto. Mas uma vida de caridade agrada a Deus, mas não é suficiente, não basta. Piedade, vida de oração, a nossa piedade, o nosso apego, a nossa religiosidade, as nossas boas ações, as nossas orações chegam diante de Deus com um cheiro suave e agradável, mas não é suficiente. Nós precisamos desesperadamente crer e viver o Evangelho de Cristo Jesus. E viver o Evangelho de Cristo Jesus é não somente falar que Ele salva, mas viver como Ele viveu. É imitá-lo no nosso procedimento. Precisamos crer e viver o Evangelho. E finalizando, a nossa missão como igreja do Senhor Jesus Cristo, salvos pelo Evangelho de Cristo Jesus, a nossa missão é conhecer profundamente o Evangelho.
missão é defender a verdade do Evangelho com as nossas próprias vidas e defender o Evangelho das distorções tantas que existem. Defender o Evangelho das heresias. A nossa missão consiste em pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho, sobretudo, consiste em afirmar e convocar o homem, a mulher, os nossos vizinhos, a nossa família, convocar e chamar o homem ao arrependimento, mudança de vida e crer em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo consiste em viver como Ele viveu. E o Espírito Santo é quem nos conduz e nos condiciona a isso. Porque nenhuma das nossas ações nos justificam e nos é capaz de salvar, se não for pelo Evangelho e por crer no Evangelho e viver o Evangelho em Cristo Jesus. Coloquemos em pé, em nome de Jesus. Nós queremos orar.